E disse Deus: haja luz, e houve luz. Luz que, como diz João, brilha na escuridão. E a escuridão não pode detê-la. No estudo de hoje, Paulo irá nos mostrar que com Jesus o novo mundo de Deus teve início. Paulo deixa claro para os coríntios e para nós que o Evangelho é sobre Deus, Criador, trazendo nova vida e luz para esse mundo. O mundo no qual a morte e a escuridão fizeram dele seu lar e usurpação seu domínio. Assista esse estudo, acompanhe a PIB da Freguesia em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e, se for possível, deixe o seu like e faça um comentário no estudo de hoje. Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estaremos estudando o capítulo 4, versículos de 1 a 6. E nós podemos intitular o nosso estudo de hoje de Luz na Escuridão. No estudo de hoje, nós veremos Paulo voltando a se defender de seus acusadores que alegam que Paulo usava de meios mesquinhos, tramas ocultas, artes refinadas para falsificar a palavra de Deus. Ele vai concluir sua defesa iniciada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Paulo se defende dizendo que eles, seus acusadores, é que falsificavam o Evangelho e reafirma que quem o recomenda não são atestados externos ou jurídicos, mas a aberta e clara manifestação da verdadeira mensagem que pode ser atestada por seus ouvintes. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê a direção para o estudo de hoje. Logo após estaremos fazendo a leitura do texto. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui estudando a Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, cada pessoa que se dedica ao estudo da Tua palavra. Que, ó Pai, nós possamos receber o pleno entendimento da Tua palavra e que em qualquer momento, Senhor, em que esse vídeo estiver sendo passado, que as pessoas possam receber o pleno entendimento, Senhor, daquilo que está revelado nas Suas Escrituras Sagradas. E que, ó Deus, possamos viver ao exemplo de Paulo, vivendo e pregando o verdadeiro evangelho, não um evangelho de facilidades, ó Pai, para que muitas pessoas queiram se agregar e se juntar a nós, mas o evangelho que realmente revele o Teu Filho como nosso único e suficiente Salvador. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então, irmãos, do capítulo 4, versículos de 1 a 6. Eu quero desde já pedir que você pegue a sua caneta, não sei se você anota no caderninho ou na sua própria Bíblia. Nós vamos manusear bastante a palavra de Deus no nosso estudo de hoje. Então, o capítulo 4, versículo de 1 a 6, Paulo começa falando o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esses versículos que nós lemos, principalmente os versículos 1 e 2, eles estão diretamente ligados aos versículos de 7 a 11 e 28 do capítulo 3, que nós estudamos na semana passada. Eu vou estar lendo, então, os versículos de 7 a 11 e o versículo 28 do capítulo 3. É só você virar uma folhinha da sua Bíblia. Esse texto diz o seguinte, prestem bastante atenção para entender a ligação.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece o que é permanente. E o versículo 18, ele fala o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, tendo este ministério... Então, a gente vê que esse versículo 1 e o versículo 2 é uma continuidade do que Paulo estava falando. Paulo estava ali no capítulo anterior, justo fazendo aquela separação, aquela comparação, dizendo que se aquilo que foi revelado em pedras, em letras, tinha o seu resplendor, porque nós vemos o resplendor, nós vemos a manifestação do esplendor de Deus no Antigo Testamento. Ele vai dizer, quanto mais resplendor tem aquilo que está sendo pregado agora, aquilo que foi revelado por Jesus Cristo, aquilo que é revelado, não é, pelo Espírito Santo. E aí ele começa, pelo que tendo este ministério, presta atenção no que Paulo está falando. Ele vem aqui, ó. O ministério da morte foi gravado em pedra, se ele se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel terem que cobrir o rosto para não ver aquela glória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Não é? O ministério da condenação foi glória, se o ministério da condenação foi glória, o ministério que condenava a morte, porque a lei nunca teve intento de salvar, ela tinha o intento de mostrar ao homem como que ele era pecador. Então, se até esse ministério, né, que era o ministério da condenação, que era o ministério de morte, se ele foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito Santo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece, a lei já não resplandece, acabou o seu brilho. Tanto que quando ele continua aqui, ele vai nos revelar que Moisés usava o véu, não porque os filhos de Israel tivessem medo, mas principalmente para que o povo de Israel não visse que a glória ia se desvanecendo e assim pudessem até ter preocupação com a sua autoridade, não é? Se ele realmente estava ali ligado e em comunhão com Deus. Então ele está dizendo, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece mais diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, maior glória tem aquilo que é permanente. Aí ele dá a introdução, olha, portanto, pelo que este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desvalecemos. Então, por que Paulo, apesar de todas as perseguições que ele sofria, apesar de todos os problemas, todos os açoites, todos os naufrágios que ele recebia, apesar de Paulo não ter nem o apoio dos judeus e nem a aceitação de cara dos gentios, porque acaba que ele não se encaixava mais em grupo nenhum, por que Paulo não desvanecia? Por que Paulo não desistia de pregar o evangelho? Porque aquilo que ele prega tem sobressalente esplendor. Aquilo que ele prega tem uma glória infinita. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está aqui, olha. Pelo que, tendo este ministério, ou seja, o meu ministério é esse ministério que foi, não é o ministério da condenação, mas é o ministério da justiça. O meu ministério é um ministério que foi escrito com sangue, não é? Um ministério que está dentro do coração de vocês.
E ele não é, ele é um ministério permanente, ele não tem finitude. É por isso que eu não desisto, é por isso que eu não canso de pregar o evangelho, é por isso que apesar de todas as coisas que me acontecem, eu continuo pregando o evangelho. E isso a gente vai ver de uma forma bem mais enfática até na segunda parte, no estudo da outra semana, quando Paulo vai falar das misérias que ele tem passado, das dificuldades pelas quais ele vem passando, mas que ele continua pregando o evangelho. Nessa parte aqui, esse capítulo 4, a gente pode dividir ele de duas formas. Nessa primeira parte, Paulo aqui, ele continua combatendo os falsos profetas que diziam, os falsos apóstolos que diziam que Paulo usava de meios, de articulação, usava de boa retórica, que ele usava mentiras para que as pessoas pudessem aceitar o evangelho. Paulo, então, nesses versículos de 1 a 6, nós vamos ver Paulo combatendo isso. E nos versículos de 7 em diante, nós vamos ver Paulo falando a respeito de todo o seu sofrimento, a respeito das dores que ele passa, mas que mesmo assim ele continua pregando o evangelho. Porque os falsos apóstolos, de 1 a 6, Paulo está se defendendo de que eles dizem que a mensagem é falsa, e de 7 em diante eles dizem que Paulo não pode ser apóstolo, gente. Como que ele pode ser apóstolo e sofrer tanto como ele sofre? Então Paulo está aqui respondendo esses dois pontos, esses dois quesitos que os seus inimigos, os falsos apóstolos, aqueles que pregavam contra Paulo, eles tinham por hábito usar, indagar, levantar essas questões. E Paulo aqui está respondendo essas duas questões aos irmãos em Coríntios. E logo nesses versículos 1 e 2, nós vemos então Paulo, ele sabe a responsabilidade que ele recebeu como ministro do evangelho. E é isso que impede Paulo de desanimar. Ele sabe que aquilo que ele recebeu é verdadeiro, aquilo que ele recebeu realmente tem o poder de transformar o homem. Aquilo que ele recebeu realmente desvenda, tira o véu. E Paulo, irmãos, ele podia falar isso, ele podia pregar isso assim porque Paulo tinha vivido isso. Paulo era fariseu. E ele não era qualquer fariseu. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que entre os fariseus ele era o melhor. Ele se destacava. Paulo, ele havia aprendido a lei e tudo mais aos pés de Gamaliel. Ele havia estudado aos pés de Gamaliel. Então Paulo sabia. E Paulo, basta a gente ver, irmãos, as cartas de Paulo, o conhecimento de Paulo. A gente não pode supor que Paulo aprendeu e está falando de coisas que ele aprendeu após a sua conversão. Não, Paulo já tinha o conhecimento. O que Paulo não tinha era o seu rosto desvendado. Ele não tinha tido o véu tirado do seu rosto. Por isso, Paulo tinha o conhecimento, mas faltava a Paulo o quê? Entendimento. E agora, Paulo então está ali perseguindo os cristãos, porque ele não suportava a mensagem que os cristãos pregavam. Paulo pega então aquela carta, ele está se dirigindo ali para a cidade para matar os cristãos, e aí Deus, Jesus Cristo se revela a Paulo. E ali naquele momento, Paulo pergunta quem é, o que está acontecendo, e aí ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento o véu é retirado da face de Paulo, e Paulo então ele passa a ter não só o conhecimento, mas também o entendimento do evangelho, o entendimento desse ministério da revelação, do ministério do Espírito Santo, esse ministério da graça que realmente nos concede o pleno entendimento da palavra de Deus. E Paulo continua, Eu ainda anotei aqui que Paulo proclama o evangelho com transparência e verdade. Paulo pode estar até refutando acusações feitas a ele, como também acusa os seus acusadores. Porque olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 2. Pelo contrário,
Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo está falando, olha, muito pelo contrário, me dizer que eu adultero a palavra de Deus, dizer que eu uso de astutícia, né, que eu adultero a palavra de Deus, eu recomendo a vocês a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo, me julguem vocês que acabaram de me ouvir, me julguem vocês que conheceram o Evangelho por meio da minha pregação. Eu não estou pregando nada fora daquilo que vocês já aprenderam. Irmãos, a coisa mais linda na Bíblia é isso. Porque de Gênesis a Apocalipse a mensagem é a mesma. Que Cristo é quem salva e nós só podemos alcançar a salvação por meio de Cristo. Então o Antigo Testamento ele mostrava isso de que forma? Desde o pecado original, lá em Gênesis 3, Deus diz, olha, eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Depois Deus diz a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente vê Deus ali se revelando pelos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tendo 12 filhos. Entre os 12 filhos ele tem Judá. Judá é a tribo, né, de origem de Jesus Cristo. Ou seja, por meio do descendente, né, de Judá, Jacó, Isaac e Abraão, né, Deus cumpre a sua promessa de que mandaria alguém que seria capaz de se sacrificar pelos nossos pecados. Isaías já vai dizer, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que lhes traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras nós fomos sarados. Isaías está ali profetizando, então todo o Antigo Testamento profetiza que eles tinham que aguardar a vinda do Messias. E nós cremos o quê, irmãos? Hoje nós somos salvos em que confiança? De que o Messias veio, de que o Messias morreu na cruz do Calvário, mas que o Messias ressuscitou e o Messias vai voltar e nos levar. É nisso que cremos, esse é o Evangelho, essa é a verdade da Bíblia, e de Gênesis a Apocalipse a mensagem é a mesma. Então Paulo teve seu rosto, né, tirado o véu do seu rosto, e Paulo pôde entender o Evangelho, e agora Paulo está dizendo, eu não preciso usar de nada, eu não preciso usar de nenhum artifício. Por quê? Porque o que eu prego é Cristo, e Cristo é verdade. Irmãos, nos nossos dias, vamos parar para pensar como está difícil ouvir o verdadeiro Evangelho? Porque nós somos tentados a todo instante, irmãos, a introduzir um Evangelho de coisas maravilhosas. Eu teria muito mais pessoas assistindo o vídeo se eu estivesse aqui pregando e trazendo mensagem sobre a teologia da prosperidade, dizendo que se você crê em Jesus, todos os seus problemas serão solucionados. Parece até a organização Tabajara, que resolve todos os seus problemas. Não, o Evangelho não é isso. Muito pelo contrário, quando você recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você começa a ter a sua perseguição. Imagina Paulo. Paulo estava ali, irmãos. Paulo estava por cima. Paulo seria, na sua época, um grande homem, um grande legislador, com certeza. Um grande jurista. Paulo podia ser o que ele quisesse, porque ele se destacava em tudo. Mas Deus escolheu Paulo, e Deus diz, Paulo, agora você vai sentir na sua carne o que as pessoas que você perseguiu sentiram. E Paulo, indo ao contrário de toda a projeção de vida que ele tinha, ele passa agora a viver simplesmente de pregar o Evangelho. E muitas das vezes, para se sustentar, Paulo teve que fazer tendas. Mas até os dias de hoje, nós pregamos Paulo. E quem é que lá naquela época nós pregamos as mensagens de Paulo sobre Cristo, né? Vamos corrigir a coisa aí para não dar problema. E quem é que na época em que Paulo viveu
tem a mesma projeção de Paulo? De que outra pessoa lá daquela época, quem eram os juristas, quem eram os legisladores, quem estava como líder na igreja? O que nós sabemos daquelas pessoas? Nada. Podemos até cavar lá na história que vamos ter alguma informação, mas a respeito de Paulo, todos que conhecem, a verdade sobre Cristo, com certeza vão ouvir falar do apóstolo Paulo, vão estudar seus textos, vão estudar suas viagens missionárias, vão ter acesso às cartas que Paulo escreveu inspirado por Deus. Então, é isso que Paulo está falando. Eu não preciso usar de vãs artimanhas. E quando Paulo fala isso, ele está se defendendo e, de certa forma, também ele está acusando aqueles que acusavam Paulo, porque eles sim usavam. E hoje nós vemos as igrejas com teologia da prosperidade, com coach, sermãos que são verdadeiros ali, sessão de coach, onde você sai com a alma e com o espírito, ali você sai elevado. Só que quando você chega ali do lado de fora, os seus problemas estão todos lá. Não houve uma transformação na sua vida. E a mensagem que nós proclamamos é uma mensagem de transformação. Mas o que acontece? Alguns têm um véu, irmãos. Alguns não conseguem entender a verdade da Bíblia. Alguns não conseguem entender a verdade do Evangelho. Então, eles têm como que sobre eles um véu. E aí não adianta, eles vêm na igreja, ouvem a mensagem, mas eles saem da mesma forma. Mas aqueles que se deixam realmente ser revelado, deixam o Espírito entrar e revelar a sua verdade, esses têm os seus rostos, os seus olhos ali desnudados, e eles podem ver a beleza do Evangelho. Paulo continua aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é justamente o que eu falei, olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, a culpa não era de Paulo. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, algumas pessoas, realmente, Paulo prega o evangelho certo, nós pregamos o evangelho na igreja e algumas pessoas ouvem e não conseguem entender, não recebem aquele evangelho plenamente. Mas olha o versículo 4, Paulo vai explicar o porquê que eles não recebem. Nos quais o Deus deste século, e aí Paulo coloca isso em Deus com letra minúscula, deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Primeiro, quando Paulo diz o Deus desta era cegou a mente dos descrentes, essa expressão Paulo só vai usar aqui. É a primeira vez que nós vemos essa expressão de Paulo e é a única vez que Paulo realmente vai se referir ao inimigo, a Satanás, como Deus deste século. Mas o que Paulo quer dizer com isso, Deus deste século? Paulo está querendo, vai se referir ao nome de Satanás como Deus deste século, Deus dessa era. E isso nos chama a nossa atenção tanto para o poder contido na expressão, o Deus, ainda que de letra minúscula, dessa era, como para a limitação dessa expressão. Essa espécie de soberania atribuída ao inimigo, ela é limitada. Então ele está dizendo, olha, o Deus aí parece que é uma coisa assim realmente muito grandiosa. Mas lembre-se, não é Deus, é um Deus ali com letra minúscula. O Deus deste século, ou seja, ele limita, quando Paulo fala que ele é o Deus deste século, Paulo está limitando o poder de Satanás a essa era, a esse momento. Ele é temporal, o nosso Deus ele é atemporal, o nosso Deus é infinito, ele vive eternamente. Já o inimigo, ele está dizendo que ele tem poder neste século, foi dada a ele autorização para que ele praticasse o mal. E aí ele vê que aqui o inimigo então é limitado por restrições temporais, ele está limitado a essa era. Aí vamos ler aqui
algumas coisas que Paulo fala a respeito dessa era. E aí eu vou pedir você para estar com a sua Bíblia aí, Apóstolos, para a gente escorrer algum texto. Primeiro, em Gálatas 1, versículo 4, Paulo vai dizer que essa era é má. Olha o que ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus. Então, esse mundo, essa era, ela é o quê? Perversa, ela é má. Agora, vamos ver Romanos 12, 2, o que Paulo está falando aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo que este momento, este século, que ele está dizendo aqui para os romanos não se conformarem, ele tem as perspectivas desse século, elas são o quê? Efêmeras, elas são passageiras. Depois a gente pode ir lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver o que Paulo está falando sobre este século. Ele vai dizer que ele é: onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou o Deus louco a sabedoria deste mundo? Então Paulo está dizendo que a sabedoria desse mundo, ela é o quê? Má. Em 1 Coríntios 2, versículo 8, Paulo vai falar o seguinte: a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que esse mundo tem seus próprios governantes. E em 1 Coríntios 7, versículo 31, Paulo vai dizer que esta era, este século, ele está se dissipando, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O mundo, né, está passando. O poder de Satanás na presente era não é, contudo, ilimitado nem incontrolado, irmãos. Na cruz, nosso Senhor triunfou sobre os poderes das trevas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Colossenses 2,15. Porque existem pessoas que muitas das vezes dão uma autoridade, um poderio que Satanás não tem, nunca teve. Porque o nosso Senhor venceu, né? Ele triunfou os poderes das trevas na cruz do Calvário. Olha o que Colossenses 2, versículo 15 fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ele despojou os principados e as potestades deste mundo. Por isso, mesmo que o Deus deste século esteja cegando, o nosso Deus, ele pode retirar esse véu. Por isso a importância de estarmos orando, por isso a importância de estarmos pregando e levando a palavra de Deus. E ele diz, não é, na cruz nosso Senhor triunfou sobre os poderes das trevas e está entronizado à direita de Deus, não apenas na presente era, mas na que há de vir. O poder de Satanás para cegar não é maior que o poder de Deus para iluminar. Amém? O versículo 5. Paulo vai dizer: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo aqui, ele testifica que o pregador é apenas uma voz que testemunha e proclama Jesus. Ele não é nada. O pregador, ele tem que se esconder por trás da cruz de Cristo. Ele está pregando a mensagem da cruz e ele tem que ficar oculto ali. Sempre que nós pudermos ver pessoas pregando, irmãos, e querendo realmente assim se exaltar, se exaltando em suas pregações, seja por meio da intelectualidade, seja por meio da forma de agir, com a forma, não é, de falar, pessoas que às vezes vão pregar, irmãos, e dão tanto testemunho de si próprio,
de tudo que ele fez, dos milagres que foram realizados por meio dele, número de pessoas que se converteram por meio da pregação que ele fez. É tanto ele que Cristo fica oculto daquela mensagem. Ele deixa de ser o centro da mensagem e ele passa a ser oculto. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Né? É o único, Paulo está dizendo aqui, a nós mesmos como escravos, como seus servos. Nós não devemos usar palavras, né, a palavra para autopromoção. Paulo não só se defende, mas mais uma vez ele acusa os seus adversários de que eles sim é que faziam essa autopromoção, usavam de retórica para se fazerem superiores às pessoas que os estavam ouvindo. Paulo, ao invés disso, ele se realiza com humildade, né, servindo a comunidade. Ele se coloca ali como servo dos coríntios. O único Senhor é Jesus. E é por amor de Jesus que ele está à disposição dos coríntios. É apenas por amor a Jesus que Paulo está ali pregando, aguentando aquela congregação tão difícil que era a igreja de Corinto. E, por último, nosso versículo 6, a gente vai ver aqui Paulo, né, falando, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui a gente vê, né, esse resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu. A gente mais uma vez pode se, né, caminhar até o Antigo Testamento. A gente vê ali Isaías, né, proclamando Jesus por meio de quê? Da luz. Ele dizia, o povo que está em trevas viu uma grande luz. A gente vê Isaías falando também, levanta-se e resplandece, porque já vem a sua luz. Ou seja, Isaías ele prega muitas das vezes, e aqui Paulo está usando a referência lá do que Isaías falava, né? Isso é bom para a gente poder ver, balizar aquilo que eu havia dito antes, que Paulo ele já tinha o conhecimento do Antigo Testamento, não depois que ele se converteu, mas muito antes Paulo já tinha, da mesma forma que todo judeu tem. Só que Paulo teve o evangelho desvendado, ele teve o rosto, né, descoberto daquele véu. E o povo ainda vive, muitos com o véu. E aqui Paulo, nesse versículo, ele fala também, ele volta à sua vocação apostólica, que descreve em termos de luz e iluminação. Deus o iluminou para que soubesse realmente quem é Cristo e, desse modo, pudesse revelar Cristo aos homens mediante a pregação. Lá na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós vamos ver essa mesma afirmação do apóstolo. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprouve, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Mas ele, né, ao Espírito, e ele está falando aqui, o que me chamou para que eu anunciasse aos pagãos o evangelho. Este versículo também faz referência à criação. Como o Criador fez explodir a luz no mundo envolto em trevas, assim iluminou o mundo de Paulo e o fez crer que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que reflete o próprio Deus vivo. Somente Deus vivo pode brilhar na luz da nova criação. E quando nós olhamos para Jesus como Paulo olhou, face a face, podemos perceber que estamos olhando para a própria glória de Deus. Isso lhe dá conhecimento dos mais profundos do universo e o plano salvador de Deus para esse universo. Eu queria encerrar a nossa aula hoje fazendo uma leitura aqui de um texto do Emmett White, não é? Paulo para Todos. E ele traz aqui uma leitura que eu gostaria de estar repassando para vocês. Então, eu estou lendo o livro Paulo para Todos, 2 Coríntios, Emmett White, páginas 55 e
parte da 56. Ele fala o seguinte: você não precisará ser irresponsável com a Bíblia em si, nem com a mensagem do Evangelho. Você tem apenas de falar abertamente e sem medo. Afinal, não é a mensagem um Deus do qual ninguém jamais ouviu falar. É a mensagem do Deus Criador, aquele em cuja imagem os seres vivos foram feitos, aquele sobre quem todo ser humano tem no mínimo uma vaga ideia. Todos têm consciência para quem essa mensagem vai falar, assim como a mensagem daquele parente quase esquecido que nos leva a recuperar memórias e esperança. Mas nem todos reagem da mesma forma, como o próprio Paulo reconhece. É verdade, diz ele, o véu não se aplica apenas ao povo judeu, como ocorreu com ele. Aplica-se a todo tipo de pessoa. É trágico, mas muitos permanecem cegos, vendados pelo Deus desse mundo. Essa é uma das maneiras de Paulo se referir ao poder das trevas, o Satanás, que se opõe à luz e à verdade de Deus. É claro que Paulo sabia que, como no caso dele e de muitos outros, o Evangelho pode romper, como rompeu o véu. Mas essa é a maneira de ele ter certeza de que não cairia na armadilha, de dizer que, por um lado, as pessoas se tornam cristãs e o fazem porque resolveram escolher uma religião entre muitas, ou de outro, que o Evangelho de Jesus não tem contato com a mente das pessoas. Não que o Evangelho venha às pessoas como um estranho, como uma invasão alienígena, impondo uma forma diferente daquela segundo a qual eles foram feitos. A estranha invasão alienígena é aquela causada pelo Deus deste mundo, que impede as pessoas de verem a luz do Evangelho doadora de vida e de cura. Esse texto, então, é central na visão que Paulo tem do seu próprio trabalho. O Messias é o reflexo verdadeiro e total do Deus Criador, a imagem de quem todo ser humano foi feito. Anunciá-lo não é fazer algo estranho ou raro, mas revelar a todas as pessoas que a verdade e a luz, ainda que fracas, devem ser reconhecidas. Que ninguém pense que Paulo é essa luz ou essa verdade. Ele não sai por aí falando de si mesmo. Ele fala de Jesus. Que essa possa ser uma realidade em nossas vidas. Que nós nunca venhamos a falar de nós mesmos, mas que proclamemos a Cristo, o único que pode nos salvar. Amém.